engraçado, tipo, as ações do Trump estão ferrando com Hollywood, agora eles vão fazer o quê? Vão criticar o Trump nos próximos filmes? Caramba, novidade. China contra Hollywood seria o que exatamente? Qual que era a ideia da pauta geral? O Trump colocou várias taxas e a China tá impedindo os filmes de Hollywood, tá ligado? Então pela retaliação comercial, comercial, em resposta aos aumentos da tarifa dos Estados Unidos, a China anunciou uma redução imediata nas importações dos filmes de Hollywood, entendeu? Só que atualmente a participação dos filmes americanos no mercado chinês já é de 5% da bilheteria. Não era mais tão alta, né? Eu lembro que todo mundo falava da importância do mercado chinês nas bilheterias, que eles sempre tentavam se adequar e fazer com que o filme fosse bem lá. E aí saiu um fenômeno chamado Top Gun Maverick, que não foi exibido na China, e mesmo assim foi absurdo o espetáculo. Mas só que isso aí tem um problema. É os lacradores de Hollywood começar a imputar culpa no Trump. Olha, agora nossas produções não vão pra lá e não sei o quê, papapá. Mas um fato. Todo mundo tá noticiando. Quando você coloca China Hollywood, por exemplo, pode colocar aí, você vai ver que a China realmente tá proibindo mesmo. É uma tal da guerra híbrida, né? Isso aí é tenso, porque o que tá acontecendo... Essa guerra já foi vencida pelo Tom Cruise. Esse é o meu comentário. O Tom Cruise foi o símbolo de que você não precisa da China pra conseguir alcançar bilhão e afins, mas o Tom Cruise também mostra que, cara, o seu filme tem que ser extremamente bem feito, extremamente divertido pra galera. Pra bater bilhão fora da China, tem que ser o fator replay. É isso que a gente fala. Na China, não precisa do fator replay se você tiver a China dentro do seu cálculo aí, sabe? Certo? Então, sim, é algo que tira, de certa forma, uma segurança para Hollywood, mas eu abordei também nas minhas lives essa questão, e a questão é o seguinte: é necessário também que haja possivelmente essa proibição, porque Hollywood precisa se virar para, não somente no quesito do abandono da agenda identitária, mas também nessa questão de pitulice com relação ao Ursinho Pooh, nosso amigo Chai, entende? Eu acho que precisa sim ter essa revolução, porque eu quero mais Top Gun Maverick. Pra você ver, cara, o filme que eu tô animado pra ver é o porra do Missão Impossível, cara, porque eu sei que vai ser filmado. Cara, mas olha, isso aí tem muitas camadas, né? Porque você pode falar que, primeiro ponto, Hollywood já odeia o Trump. Então, que é engraçado. Tipo, as ações do Trump estão ferrando com Hollywood. Agora eles vão fazer o quê? Vão criticar o Trump nos próximos filmes? Caramba! Novidade. Não é grande coisa. Então, assim, meio que o Trump tá ganhando nas duas frentes. Ele tá taxando a China e ainda ferrando com Hollywood, que só representa ele da pior forma possível. É isso. Pois é. Então, assim, não sei, chega a ser engraçado. Tipo, a retaliação da China às tarifas queimar Hollywood, assim, tentar prejudicar Hollywood. E essa questão da guerra tarifária, eu vi uma análise vai virar discussão política, né? Eu vi uma análise do Paulo Figueiredo falando que a estratégia do Trump sobre essa questão da taxação que ele colocou para um monte de lugares é colocar os países na mesa de negociações para conseguir renegociar as tarifas que os outros países colocam em cima dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é taxado por todo mundo e não taxava ninguém. Então agora ele colocando essas taxas que prejudicam os outros países faz com que o pessoal sente para negociar. E aí, vamos baixar aqui as taxas do nosso país também, e aí vocês repensam se vão colocar essa taxa em cima da gente. Assim, é uma discussão... E a questão monetária, Wagner, você tá certo, por quê? Porque a questão monetária, segundo a própria matéria aqui, segundo Chris Fenton, autor de um livro sobre a resistência chinesa à influência cultural dos Estados Unidos, a proibição de filmes norte-americanos não causará praticamente nenhum prejuízo para a China, entendeu? A proibição de filmes norte-americanos não causará praticamente nenhum prejuízo. Ainda mais em Mas Hollywood. tem um porém. Muitas produções recebem dinheiro, certo? De Preda Preta, Vanguarda, tá tudo lá no IMDb. Todos os fracassos monumentais tá tudo na conta dessa rapaziada. E a Tencent também já tem uma participação muito grande, né? No quesito de produção de orçamento de grandes filmes aí. Então eu acho que isso pode, na verdade, prejudicar eles, né, nesse fator de que muitas empresas chinesas estão investindo também em setores do entretenimento nos Estados Unidos, sabe?
Aqui também explica que só representa 5% da receita total do mercado filmes de Hollywood. E sem contar que na China, né, não é igual a outros países, que o lucro é dividido meio a meio nos filmes. Na China é 80% do partido chinês. Os 20% vai pro pessoal. Não, uma coisa importante que os próprios diretores e produtores que a gente tiver envolvido aí, eles vão ter que começar a focar em filmes que realmente vão ter a atenção do público. Não vai ser ocidental, filmes aleatórios, né? Do público totalmente focado pro público. E na questão da qualidade, porque eles vão ter que ter público assistindo os filmes. Eles não vão poder fazer qualquer coisa agora. Ou seja, se parar de lacrar, parou de lacrar, resolveu o problema sem nenhum estresse. Exatamente. Porque não precisa da China. Se para de lacrar, bate bilhão em quase tudo. Só que o negócio é o seguinte, tem parada da lacração. Tem uma recessão econômica que tá vindo aí, tá todo mundo sentindo as coisas estão ficando mais caras, inclusive nos Estados Unidos. Eu tinha visto também a análise do professor Rock, né, o que tem um canal aqui no YouTube também falando a respeito dessa questão. Ele fala de um possível isolamento industrial que os Estados Unidos pode acabar caminhando aí, isso pode ferrar muito as empresas de lá, mas e forçar o mundo a se virar também, que nem tá acontecendo com essa parte da tretaiada da OTAN, da ONU. Olha só, Liga Neral, olha a geopolítica também, gente, vai brincando, entendeu? Mas voltando pra questão da guerra de Hollywood, fechado com vocês, tem que parar de lacrar, tem que parar de querer mamar a China e essas coisas e focar em qualidade, porque essa questão da recessão econômica é o seguinte, nego vai escolher a dedo que ele vai assistir no cinema, cara, porque vai ficar cada vez mais caro, entende? Mas se o filme for muito bom, tipo Superman, se for o filme do baralho, eu tenho certeza que a bancada aqui vai 4 vezes assistir. E vai com a família ainda por cima, então é um nego que tá disposto a gastar quase 300 pau. Lembrando que Detroit, que era a cidade dos automóveis nos Estados Unidos, acabou por causa do quê? Os carros chineses, que abriram a importação para a China direto, acabou com a indústria em Detroit. Detroit virou uma cidade fantasma, cara. Fantasma. Exactly. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que tomar cuidado com isso aí. Dá para aprofundar demais. Então se inscrever, e aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.